Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem. Hoje, 4 de junho de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de fevereiro de 1859. Uma das características do EOS, que é o estudo de obra selecionada, é estudar obras básicas. Então, para quem estuda seriamente as obras básicas, não carrega nenhuma dificuldade para entender qualquer palestra. Porque ele está pautado na base, ele tem conhecimento da base. E às vezes ele fica tão metido que nós diz assim, foi fraquinha. Por que a gente fala? Porque quando você começa a estudar Kardec, a inteligência desse homem, e aí você pega ainda um São Luís, um Erasto, um Swedenborg, um Santo Agostinho. Gente, nós estamos estudando com o espírito da alta hierarquia. E você, quando você vai se familiarizando com a obra, você vai se adaptando à obra, você está lendo, mas você não está lendo, é como se você estivesse ouvindo. Você se sente próximo daquela pessoa. E são textos muito bem escritos, muito bem comentados, muito bem explicado e direto. Não tem nova história, como diz, não tem embromation. Ninguém dá volta, eles são muito diretos. E a gente vai se adaptando a isso. E a gente vai entendendo isso, né? Às vezes você faz uma pergunta e o povo dá 1000 voltas e não fala o que teria de falar. E quando você pega o Livro dos Espíritos, você vê o quanto eles são lógicos, diretos e de bom senso. Então, estudar as obras básicas nos dá muito conteúdo doutrinário, como nos dá também uma linha de raciocínio melhor para a nossa vida. E aquilo que você falou, eles quando não sabem, eles falam, não sabemos. Não sabemos. Não fica inventando. Não fica. E diz assim, ou então ele sabe e diz, não nos é permitido revelar. Porque se não vamos entender, para que vai essa revelação? Da mesma forma, quando Kardec fazia a pergunta que não só era curiosidade, ele diz, qual o objetivo? É legal. Verdade? Então vamos lá, que Jesus nos conduza em mais uma atividade do livro Revista Espírita. A nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação, a nossa irmã Carla vai fazer a leitura e o nosso querido irmão Roger vai fazer a voz de São Luís. Nós estamos estudando a revista de fevereiro de 1859 e o Kardec fez um artigo que se chama o título A Gêneres. As gêneres são as aparições tangíveis de espíritos que estão desencarnados. Por que ele deu esse nome? Com o passar do texto, mais para frente, a gente vai ver que ele vai diferenciar isso da bicorporeidade. E ele fez aqui toda a descrição do que é uma gênese, que se pode tocar, já falou tudo isso, e agora ele está fazendo umas perguntas a São Luís sobre esse mesmo tema. Número 4. Esses seres pertencem à classe dos espíritos inferiores ou superiores? Podem pertencer a uma ou a outra. São fatos raros de que há exemplos na Bíblia. 5. Raros ou não, basta sua possibilidade para merecer a nossa atenção. O que aconteceria se, tomando semelhante ser por um homem comum, lhe fizessem um ferimento mortal? Seria morto? Desapareceria subitamente, como o jovem de Londres. Então, ver o número de dezembro de 1858, fenômeno de bicorporeidade. Tá, deixa eu só fazer um comentário da de número 4, que ele disse assim, ó, podem pertencer as duas. Ou seja, pode tanto ser um espírito de ordem superior, como pode ser um espírito de ordem inferior. Porque a pergunta, esses seres pertencem à classe de espíritos inferiores ou superiores? Ou seja, pode pertencer às duas. Lembra quando nós falamos espírito inferior, isso não quer dizer que ele seja perverso ou mau.
Porque nós somos espíritos da terceira ordem, somos espíritos inferiores e nem por isso somos perversos, ou somos. Então, às vezes sim, às vezes não, como diz lá a música do Júlio, né, Aramita? Mas não somos espíritos perversos. Então, mas ele diz que tanto o espírito da terceira, por exemplo, Louquinho de Baião, ele não era um espírito da segunda ordem, ele era da terceira e ainda assim se tornou visível à irmã, entendeu? Então ele diz assim, podem pertencer a uma ou a outra, são fatos raros, de que há exemplos na Bíblia. Nós vamos nos deparar estudando o Antigo Testamento, o Novo Testamento, com pessoas desencarnadas que reapareceram. No Novo Testamento nós vamos encontrar Jesus. Os que apareceu para Maria na Anunciação. Sim, espíritos. Ali naquele caso, subentende que foi uma aparição, porque ela não tocou e só ela viu. Agora, quando as mulheres foram até o sepulcro do nosso Senhor Jesus, 2 ou 3, uns dizem que eram 2, outros dizem que eram 3 mulheres que chegaram, incluindo Madalena, elas chegaram e se depararam com um anjo. A palavra anjo quer dizer o quê? O que vai anunciar. Entendeu? Anjo quer dizer um mensageiro. Então, quando elas chegaram, o túmulo estava aberto e esse anjo, o mensageiro, sentado sobre a pedra. E as 3 viram. E aí ele disse que nosso Senhor Jesus não estava mais ali. Quer dizer, que o corpo dele não estava mais ali, tá? E não são em todos os evangelhos, mas alguns evangelhos vai retratando. Então, ali foram 3 que viram. Então, subentende que ele estaria materializado. Ou, ainda assim, pode ser uma aparição, porque só as 3 viram, né? Mas nenhuma das 3 tocaram. Bem, voltando aqui, ele vai falar ele vai falar do o número de dezembro de 1858, fenômeno de bicorporeidade. Ou seja, nós já lemos isso aqui no estudo anterior. Vamos ver esse fenômeno de bicorporeidade aqui. Um dos membros da sociedade nos dá a ciência de uma carta de um de seus amigos de Boulogne-sur-Mer, datada de 26 de julho de 1856, na qual se lê a seguinte passagem. Então, um dos membros da sociedade do Centro Espírita, que hoje nós chamamos de Centro Espírita, na época ele chamava Sociedade Espírita, dá a ciência, dá o conhecimento de uma carta de um de seus amigos dessa determinada cidade, e essa carta foi datada de julho de 56. Então, como foi publicada em 58, praticamente 2 anos depois, na qual se lê a seguinte passagem, abre aspas, e vamos ver o que essa carta tratava-se, né? Desde que o magnetizei por ordem dos espíritos, meu filho tornou-se um médium muito raro. Pelo menos foi o que me revelou no estado sonambúlico no qual eu o havia posto, atendendo a pedido seu de 14 de maio último e 4 ou 5 vezes depois. Para mim é fora de dúvida que, desperto, meu filho conversa livremente com os espíritos que deseja, por intermédio de seu guia, o anjo da guarda, que chama familiarmente de seu amigo, que se transporta à vontade em espírito aonde deseja. Vou citar um fato cujas provas escritas tenho em mãos. Há exatamente 1 mês, estávamos os 2 na sala de jantar. Eu lia o curso do magnetismo do senhor Dupotet, quando meu filho pegou o livro e o folheou. Chegando num certo trecho, seu guia lhe disse ao ouvido: lê isso. Era a aventura de um médico da América, cujo espírito tinha visitado um amigo que dormia a 15 ou 20 léguas de distância. Depois de o haver lido, disse: bem que gostaria de fazer uma pequena viagem semelhante. Pois bem, disse o guia, aonde queres ir? A Londres, para ver os amigos. Respondeu meu filho, designando os que desejava visitar. Amanhã é domingo, foi a resposta, e não és obrigado a te levantares cedo para trabalhar. Dormirás às 8 horas e irás viajar a Londres até às 8h30. É bom que não precisa de passaporte, não precisa pegar avião. Na próxima sexta-feira receberás uma carta de teus amigos.
censurando-te por haveres permanecido tão pouco tempo com eles. Então tu vai dormir 8 horas, 8h30 tu já foi e voltou. Então tipo assim, eu vou lá em Boa Vista, converso com o pessoal, de repente eu desapareço. Como hoje tem um WhatsApp, né? Você procura, cadê ela, revirou a cidade toda e desapareceu. Aí passa uma mensagem: criatura de Deus, tu já pegou o carro e voltou? Só que eu sei que eu não saí da cama, eu estava dormindo. Então é um fenômeno de bicorporeidade, porque ele vai lá, ele não só vai visitar, como ele vai se tornar visível e palpável. Tem uma história que conta de Chico, essa pra mim é nova, a gente sempre vai ouvir história, né? Que ele estava numa fundação de um centro espírita e um cidadão agarrou ele, estava agredindo, e de repente chegaram os policiais. Quando os policiais entraram, que viram um homem agarrando o Chico, desapartaram e disse: mas eu não estou entendendo, foi o senhor que foi lá chamar a gente para vir? Como é que o senhor está aqui? Fenômeno de bicorporeidade. No caso da bicorporeidade, é eu encarnado, num momento de sono, num momento parado, estático. Eu vou lá em espírito e materializo. Materializo o quê? Porque quando eu vou, vai eu com o meu perispírito. E o perispírito, ele é semimaterial. Como ele está mergulhado no fluido, ele consegue condensar esse corpo perispiritual. Ao ponto de ser o quê? Tocado e pesado. É um tipo de mediunidade. É um tipo de mediunidade, raríssima. Tanto que ele fala que o filho ficou um médium excepcional. Um médium excepcional, desde que foi magnetizado. Não foi por ter sido magnetizado. A magnetização apenas fez com que ele descobrisse a faculdade que tinha. Então o amigo disse assim: na próxima sexta-feira receberás uma carta de teus amigos brigando contigo por haveres permanecido tão pouco tempo com eles. Efetivamente, na manhã do dia seguinte, na hora indicada, ele adormeceu profundamente. Despertei-o, isso é o pai dele contando, às 8h30. Não se lembrava de nada. De minha parte, não lhe disse uma só palavra, aguardando os acontecimentos. Então o menino acordou e não lembrou de nada. Efetivamente, então na sexta-feira seguinte, eu trabalhava em uma de minhas máquinas e, como de hábito, fumava, pois já havia almoçado. Olhando a fumaça do cachimbo, meu filho diz: olha, há uma carta na fumaça. Como vês uma carta na fumaça? Então ele ali soltando a fumaça e ele olhou o menino e viu na fumaça uma carta. Entendeu? Uma visão. Como vês uma carta na fumaça? Tu a verás, responde ele, pois eis que o carteiro a está trazendo. Então o menino ainda tinha, esse é um fenômeno anímico, ele tem um fenômeno da pré-cognição, ele vê o que vai acontecer, tá? Retrocognição, ele viu o que aconteceu, né? Tu a verás, responde ele, pois eis que o carteiro a está trazendo. Fecha aspas. Efetivamente, o carteiro veio entregar uma carta de Londres, na qual os amigos de meu filho o censuravam, brigavam com ele, por não haver passado com ele senão alguns instantes. No domingo precedente, das 8 às 8h30, com uma porção de detalhes que seria longo demais repetir aqui, entre os quais o fato singular de ter almoçado com eles. Como disse, tenho a carta, a provar que nada inventei. Então a própria carta é uma confirmação de que o filho dele esteve lá, se materializou. No caso, ele se materializou. É o fenômeno. Esse aqui é o fenômeno da bicorporeidade. Tendo sido narrado o fato acima, disse um dos assistentes que a história se reporta a diversos fatos semelhantes e citou Santo Afonso de Liguori, é isso? Canonizado antes do tempo requerido por se haver mostrado simultaneamente em 2 lugares distintos, o que passou por milagre. É Santo Antônio de Pádua. Esse é um fenômeno de bicorporeidade. Não é considerado um agênere, porque em verdade existe alguém que está encarnado. Ele apenas há o termo bi realmente é 2 corpos nesse momento, só que um é temporário.
que ele é aparente. Bora lá. 6. Eles têm paixões? Sim, como os espíritos têm as paixões dos espíritos, conforme sua inferioridade. Se algumas vezes tomam um corpo aparente, é para fruir as paixões humanas. Se são elevados, é com um fim útil que o fazem. Podem procriar? Deus não o permitiria. Seria contrário às leis que estabeleceu na terra e elas não podem ser derrogadas. Tá vendo aquilo que a gente estava estudando no Consolador da Lei? Mas olha, gente, uma coisa que me chamou a atenção aqui. Eles têm paixões, sim, como espíritos. Tem as paixões dos espíritos, conforme a sua inferioridade. Se tomam um corpo aparente, é por vezes para gozar das paixões humanas. Agora a pergunta que não quer calar. Papai permite que uma criatura se torne aparente apenas para gozar das paixões humanas? Imagina se esse espírito engravidasse. Olha a confusão que você ia dar. Ele diz, não pode procriar, não. Deus não permite. Mas ele faz bem legal. Não. Já pensou? Estou pensando nas duas que eu conheço. 8. Se um ser semelhante se nos apresentasse, haveria um meio de o reconhecer? Não, a não ser que o seu desaparecimento se fizesse de modo inesperado. Seria o mesmo que o transporte de móveis de um para outro andar, fatos que lestes anteriormente. Então a dica é, tipo assim, tá dizendo, tu tá vendo aqui, tu não tem como decifrar se é encarnado ou desencarnado. O espírito materializado é a mesma coisa. A não ser que ele o quê? Desapareça rapidamente. Aí tu olha para um lado, olha para o outro. Observação. Alusão a um fato dessa natureza relatado no início da sessão. 9. Qual o objetivo que pode levar certos espíritos a tomar esse estado corporal? É antes o mal do que o bem? Frequentemente o mal. Os espíritos bons têm a seu favor a inspiração, agem pela alma e pelo coração. Como o sabeis, as manifestações físicas são produzidas por espíritos inferiores, e aquelas são desse número. Entretanto, como disse, os espíritos bons podem igualmente tomar essa aparência corporal com um fim útil. Falei de maneira geral. Nesse estado, podem eles tornar-se visíveis ou invisíveis à vontade? Sim, pois que podem desaparecer quando bem entenderem. Têm eles um poder oculto superior ao dos demais homens? Só tem o poder que lhes faculta a sua posição como espírito. Tem necessidade real de alimento? Não, o corpo não é real. Entretanto, embora não tivesse um corpo real, o jovem de Londres almoçava com seus amigos e apertou-lhes a mão. Em que se teria transformado o alimento absorvido? Antes de apertar a mão, onde estavam os dedos que apertavam? Compreendeis que o corpo desapareça? Por que não quereis compreender que a matéria também desaparece? Gente, isso aqui responde. Ai, que delícia essa hora. Quando Jesus, quando ele ressuscita, ele teve duas aparições que ele se alimentou. Então tem uma que ele está na praia e ele chama os discípulos e Pedro diz, é o Senhor, e Jesus já estava com fogo aceso e com peixe. E ele sentou, o povo comeu e ele também. Na estrada de Emaús, outros dois discípulos, que não se cita o nome, ele também sentou e comeu. E eu ficava com isso, e agora, meu Deus, como é que ele pode ter comida? Ele não tem estômago, é aparente. E olha, está aqui a resposta. Compreendeis que o corpo diz, antes de apertar a mão, onde estavam os dedos que apertavam? Porque o corpo estava lá dormindo, aquele ali estava materializado. Compreendeis que o corpo desapareça? Ele diz, por que não quereis compreender que também desapareça a matéria? O corpo do rapaz de Londres não era uma realidade, visto estar em Bolonha.
Era, pois, uma aparência. O mesmo ocorre com a nutrição que ele parecia absorver. Então, na pergunta 12, ele perguntou assim: tem necessidade real de alimento? Ele disse: não tem necessidade porque o corpo não é real. Beleza. Aí vem a 13. Entretanto, embora não tivesse um corpo real, o jovem de Londres almoçava com seus amigos e apertou-lhes a mão. A pergunta, ele quer saber em que se teria se transformado o alimento absorvido. Ponto. Porque ele já sabe que aquele corpo era aparente, que não precisa se nutrir, não precisa de alimento. Tá, mas o menino comeu e apertou as mãos. A pergunta, em que se transformou o alimento? Ou seja, aí a Rosane já lembrou lá do Gasparzinho, pulou, caiu pro lado? Não caiu pro lado, né? Não foi esvaziando, né? Ele diz: antes de apertar a mão, onde estavam os dedos que apertavam? Onde que estavam os dedos que apertavam? O corpo está lá na cama. E ele foi para Londres. Aí ele pergunta: antes dele apertar a mão que estava em Londres, e antes dessa mão se materializar, onde estava essa mão? Estava no éter. Porque a mão lá do cidadão está lá. Não foi naquela mão que ele tocou. Por que ele está fazendo essa pergunta? Ele está dizendo aqui, olha, a mão real estava dormindo. E aí, lá ele foi visitar na Inglaterra, Londres. Foi lá para Londres. Está em Londres, lá em Londres se materializou o corpo e a mão. Aí a pergunta que ele quer fazer: antes de apertar a mão, aquela mão lá, materializada, onde estavam os dedos que apertavam essa mão? No éter. O que ele está querendo dizer é que do jeito que ela apareceu, ela desaparece. Mas materializada. Não era só uma visão, não. Não era uma visão, era um corpo. Era uma bicorporeidade. E por que ele fez essa pergunta? Para responder o da alimentação. Até aí estamos juntos? O corpo precisa de alimento? Não. A mão que foi criada lá, o corpo físico, é real? É aparente? É tangível? Então, ele pergunta: compreendeis que o corpo desapareça? Sim, compreendemos. Ele vai do jeito que apareceu, ele vai desaparecer. A próxima, aí ele fez duas perguntas para me pensar. A mão que ele apertou foi uma mão que apareceu. O corpo vai desaparecer? Sim, vai desaparecer. Aí agora ele vem com a explicação. Que ele faz uma outra pergunta: por que não quereis compreender que a matéria também desapareça? A matéria está dizendo o quê? Está dizendo que o alimento que ele ingeriu desaparece. Então vocês entenderam? Ele ingeriu o alimento que era matéria real. Matéria real, gente. Porque para nós a gente acha que o real é o que a gente está tocando. Mas são matérias, os dois, só que em estados diferentes. Um mais condensado do que o outro, mas tudo é matéria. Então o que ele fez? Ele pegou lá a carninha, o bolinho, ele ingeriu e o quê? Desapareceu. Porque ele não precisa fazer o sistema digestório. Não tem. O bolinho de carne era real. Tanto quanto o corpo. Que apareceu lá, todo mundo viu, mandou até carta. Permanente? Não era o permanente. Ele volta ao estado primitivo. Ele volta ao estado primitivo para o FCU. Ou seja, quando perguntarem de você que arrumação era aquela, que Jesus estava num fenômeno de materialização, e não era uma materialização constante, ele aparecia. Ele, entendeu? Ele aparecia aqui, conversava, apareceu ali com fulano, foram várias aparições. Pega lá o Novo Testamento. E nessa da alimentação é exatamente disso. O peixinho que ele comer é tirado do fluido cósmico? É constituído de fluido cósmico? É. E ele faz um movimento lá, acelera a energia, dá aquele chute com os próprios energias. Em 5 segundos some. Em 5 segundos some. Quando vai fazer um fenômeno de materialização, porque a bicorporeidade é um fenômeno de materialização, existe todo um movimento espiritual
de auxílio para manipular essa matéria. Aparelhos são trazidos, é perigoso para o médium, é perigoso para o espírito, é todo um processo nesse fenômeno. Ele não está sozinho, não, ele não tem às vezes nem consciência. Esse rapaz, quando ela lê a história, ele não sabe fazer. O guia dele que diz. O guia, o amigo. Não, eu vou, deita, dorme, Deixa que o resto... E outra, gente, tudo isso foi em uma época para comprovar existência e sobrevivência da alma. No fenômeno da materialização de um outro espírito utilizando o meu plasma, aí existe uma perda de plasma, de ectoplasma, porque eu estou doando. Nesse caso lá, eu estou aqui dormindo e eles utilizam talvez o plasma de algum outro médium que nem tem consciência. Alguma forma eles utilizam para manipular. E não é feito só ele e esse amigo espiritual. Tem um grupo de espírito atuando, manipulando, comandando. A gente não tem a noção da trabalheira que dá para fazer uma materialização. Só finalizando. Visto estar em Bolonha, era, pois, uma aparência do corpo. O mesmo ocorre com a nutrição, que ele parecia absorver. Então, é verdade, quando ele pegava a alimentação que ele colocava na boca, parecia que ele estava absorvendo, mas ele não estava. Quando ele colocava na boca, aquela matéria já disseminava. Agradecemos aos amigos espirituais e até o nosso próximo estudo da obra Revista Espírita de 1859.